porcentagem, todo momento nós estamos encontrando no nosso dia a dia. Concurso, questão de concurso, toda hora. Aí você pergunta, Pacífico, algumas questões complicam. Primeiro você tem que ter ideia, o que é percentual, como é que funciona isso, tá certo? Lembre, percentual é sempre a parte sobre o todo. Então vamos imaginar 100, eu pego 40, então eu peguei de 100, peguei 40, é 40%. Agora nós temos algumas questões interessantes nessa aula seguinte. Veja a questão de número 5. 40% de 20% corresponde a quanto por cento? Pronto, 40% de 20%. Então vamos escrever aqui, ó. 40% de 20%. A quanto por cento? Então vamos lá. 40 sobre 100 vezes, quer dizer, vezes 20 sobre 100. Então a primeira ideia, se você quer escrever em percentual, você deixa um 100 no denominador. Então simplifica, ó, simplifica isso aqui, ó. Pronto. Com esses dois aqui. Então, o que vai ficar em cima? Exatamente 8 sobre 100. Isso quer dizer 8%. Então, na realidade, 40% de 20%, lembre, ó, 40% de 20%, na realidade, corresponde a um percentual de 8%. Ok? Então vamos ver agora o que é que diz a questão seguinte. Questão de número 6. Tá certo? Então vamos agora. Vamos ler a questão para a gente entender melhor. Diz assim, uma geladeira cujo preço à vista é de R$ 680, tem um acréscimo de 5% no seu preço, se for pago em 3 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Então, o que nós vamos fazer? Então, lembre o que eu falei. Aqui nós temos o quê? Um acréscimo de 5%. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 680, certo? Preço é 680, mais eu vou ter 5% de 680. Então, esse é o preço pago pela geladeira. É o preço pago pela geladeira. Ok? 680 mais 5% de 680. Olha, tem um acréscimo, lembre, tem um acréscimo de 5%. Então, vai aumentar. Tá certo? Então, vamos ver aqui, fazer uma regra em 3. Fazer direto, ó, 5% de 680. Então, vamos fazer bem aqui, ó. 5% de 680. Simplificando um pouquinho. Então, vamos simplificar um zerinho aqui, cai um zerinho aqui. Tá certo? Aí, nós temos por 5 dá 1, por 5 dá 2. Então, nós temos 68 dividido por 2. Então, resposta, 34. 68 dividido por 2, resposta, 34. Então, isso aqui, na realidade, representa R$ 34. Então, qual é o preço pago pela geladeira? 680 mais 34, certo? 680 mais 34. Então, nós temos 4, 11, 7. Então, nós vamos pagar pela geladeira R$ 714. Até aí uma maravilha. Mas o que ele quer? No seu preço, se for pago em 3 prestações iguais, ó, 3 prestações iguais.
eu vou pagar 714. Então, o preço de cada prestação, ele quer saber o preço de cada prestação. Então, se ele quer saber o preço de cada prestação, eu vou pegar 714, dividir por 3. Então, 714 dividido por 3 aqui. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6, para 7, 1. Então, fica 11. Dá 3 vezes 3, 9, para 11, 2. Então, dá, baixa o 4, 24, dá 8 por 3, 3 vezes 8, 24, para 24, nada. Então, na realidade, isso aqui, ele pergunta, tá certo? Na realidade, ele pergunta, qual é o preço de cada parcela? Resposta, 238. Pronto. Então, eu vou pagar R$ 238 por cada parcela, ok? Então, é uma questão bem de interpretação, bem simples, tá certo? Vamos ver agora o que diz a questão de número 7, certo? Ok. Quando se fala em percentual, tenha cuidado, olha o referencial. Onde é que você está calculando o seu percentual? Veja a questão de número 7, lê com atenção, ok? Então vamos ler juntos a questão de número 7. O salário de um trabalhador era de R$ 840 e passou a ser a 966. Qual foi a porcentagem de aumento? Então vamos ver aqui. O que nós temos? Nós temos 966 menos 840. 866 menos 840. Então, 966, lembre, 966 menos 840. Fazendo as continhas, então nós temos aqui 6, aqui nós temos 2 e aqui nós temos 1. Então, na realidade, a diferença é de 126. Lembre, essa diferença caracteriza o reajuste. O salário de um trabalhador era de 840 e passou a ser 966. Qual foi o percentual de aumento? Lembre, esse 126, o reajuste foi em cima de 840. Então, nós podemos fazer aqui uma regrazinha de 3. Regra de 3. Uma maneira de resolver. Uma regrazinha de 3. Então, o que eu tenho? Eu tenho que 840 representa 100%. 126 representa X. Certo? X%, que é o percentual que ele quer. Se livre do percentual, 840 está para 126, assim como 100 está para X. Se livra do percentual, certo? Vem para X. Pronto. Aí, simplificando um pouco, então nós podemos nos livrar desse zerinho aqui, desse zerinho aqui. Aí eu tenho 84x é igual a 126 vezes 10. Então, eu boto mais um zerinho. Então, x é igual a 120.260 sobre 84. Pronto. Vamos fazer essas continhas. 1.260, depois, ó, 1.260 dividido por 84. 1.260, certo? Dividido por 84. Então, o que eu faço aqui? Então, simplifique. Pronto, 3 casas. Então, aqui nós vamos ter 1. 1 vezes 4 é 4, para 6, 2. Certo? 1 vezes 8 é 8, para 12, 4. Abaixo o 0. Então, nós temos 420 por 84, dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Vai 2. 5 vezes 8, 42, para 42, nada. Então, na realidade, nós temos aqui um reajuste de 15%. Ok? Ora, nós podemos fazer,
certo? Nós podemos fazer de uma outra maneira, bem simples, como normalmente o aluno, sem ser de regra de 3. Então, nós podemos fazer assim. Ora, nós temos que, se nós tivemos um reajuste, passou a ser, tá certo? Um valor de 126, tá certo? Então, nós temos x, ó, nós temos x% de, tá certo? De 840, certo? X% de 840 é 126. Então, x% de 140 é 126. Então, x. Então, vamos transformar na equaçãozinha. X sobre 100 vezes 840, isso é igual a 126. Simplificando, então, então eu tenho 84x, certo? 84x é igual a 1.260. Então, x é 1.260 dividido por 84. Essa conta nós já fizemos, então isso dá um reajuste, na realidade, de 15%. Essa foi a questão de número 7, certo? Então, lembre, cuidado, passo a passo, entenda como é que funciona. Vamos ver o que diz a questão de número 8. Porcentagem, gente, tenham cuidado. Como é que funciona? Se é reajuste, se aumentou, se diminuiu, e em relação a quem se está calculando o percentual. Veja a questão de número 8, uma outra abordagem. Paulo gastou 40% do que tinha e ainda ficou com 87%. Quanto ele tinha e quanto gastou em reais? Quanto ele tinha e quanto gastou em reais? Então, vamos imaginar isso aqui. Ó, Paulo gastou 40% do que ainda ficou com 87%. Então, Paulo tem, aqui, isso aqui é 100%. Então, aqui é 40%, ele gastou, né? Gastou 40%. Então, em termo percentual, sempre 100%. Então, está faltando quanto? 60%. Ó, ele tinha e ainda ficou com 87%. Então, isso aqui caracteriza os R$87, ok? Isso caracteriza R$87. Então, vamos lá. Vamos fazer a questão agora. Porque ele está interessado quanto ele tinha e quanto gastou. Então, se eu usar a regra de 3, o que que eu tenho? Se eu usar a regra de 3, eu tenho 60% é 87. 100%, tá certo? É o dinheiro que ele tem, vou chamar de X. Então, 60 está para 100, assim como 87 está para X. Vamos fazer umas simplificaçõezinhas e vamos ter, vou simplificar 0 aqui, aí eu fico com 6x, ó, 6x é igual a 870. Pronto. Então, eu vou pegar 870 dividir por 6. Eu vou pegar 870 dividir por 6. Então, vai dar 1 vezes 6 é 6, para 8, 2, 27 dá 4, tá certo? Dá 4, 6 vezes 4, 24 para 27, 3, dá 30, por 6 dá 5, 6 vezes 4, 20. Então, na realidade, o nosso amigo, ele tinha R$145. Pronto. A pergunta é essa. Quanto ele tinha? Resposta, ele tinha R$145. Aí ele pergunta, e quanto gastou? Lembre, ele gastou, lembra, ele está perguntando quanto ele gastou. Na realidade, ele gastou
40% de, certo? De 145. Ou você poderia simplesmente dessa maneira, ou você poderia também fazer de uma outra maneira. Como? Você não tinha 145? Tira 87. Então, 145 tira 87. 145, 87. 7 para 15, 8. Certo? Vai 1. 9. 9 para 14, 5. Certo? 5. Ok? 5. Aí você tem, ó, vamos lá, 7 para 15, 8, vai 1, 9. Aqui, ó, 8 e 1, 9. 9 para 14, 5, vai 1. Então, ficou 58. Certo? 58. Então, vamos repetir. Refazer. Ele diz, Paulo gastou 40 do que tinha e ainda ficou com 87. Quanto ele tinha e quanto ele gastou? Ele tinha 145 e gastou 58, ok? Questão bem interessante, certo? Agora vamos ver o que diz a questão de número 9, ok? Então vamos ler comigo, certo? Se concentre aí. Laura gastou R$900 na compra de uma bicicleta, de um aparelho de som e de uma estante. Lembre, gastou R$900 na compra de uma bicicleta, de um aparelho de som e de uma estante. A bicicleta custou R$60 a menos do que a estante. E o preço do aparelho de som corresponde a 80% do preço da bicicleta. Quanto custou cada uma das mercadorias? Então vamos lá. Preparando as equações. Ele diz um aparelho de som. Ele diz uma bicicleta de um aparelho de som, pronto, aparelho de som e uma estante, pronto, isso aqui foi 900, pronto, gastou 900. Que informação eu tenho mais? A bicicleta custou R$60 a menos, então a bicicleta custou R$60 a menos do que o da estante. Então, estante menos 60. Pronto. O aparelho de som, presta atenção, o aparelho de som corresponde a 80%, presta atenção, 80% da bicicleta. 80% da bicicleta que eu chamei de quem? De B. Então, vamos ajeitar as equações. Deixar todo o sistema, toda essa equação aqui em função de uma só pessoa. Que a gente chama de uma só variável. De uma pessoa desconhecida. Então, vamos começar a brincadeira. A estante, nessa questão aqui, a estante, ela passa a ser, B mais 60. E, nesse caso aqui, 80%, lembra, 80%, então, de B, lembra, 80% de B, simplificando um pouco, isso na realidade é 0,8 de B, para diminuir as contas. Então vamos substituir, tudo em função da bicicleta. Então a bicicleta, então aqui, vamos trabalhar. A bicicleta mais o som é 0,8 B, mais a estante, que é B mais 60. B mais 60. Isso aqui dá 900. Deslocando esse rapaz, somando isso aqui, na realidade, você soma, a gente diz, você repete a variável e soma os coeficientes. Aqui é 1, aqui é 0,8 e aqui é 1. Então, 2,8. Então, fica 2,8 B é igual a 900, tira 60. Quando desloca de um lado para o outro, você troca o sinal. Se é mais, fica menos. Então, eu tenho 2,8 B
bicicleta é igual a 840. Lembre, você tem aqui B, ó, uma casa decimal. Então, você tem B é igual a 840 dividido por 2,8. Então, essa divisãozinha se faz de uma maneira bem prática, certo? Então, você tem 840, certo? Dividido por 2,8. Bota um zero, então elimina a vírgula. Na hora que eu coloco o zero, não existe mais a vírgula. Então, passa a ser 28, 2,8. Então, vamos fazer essa divisão, tá certo? Então, nós vamos dividir 8.400 por 28. Então, separa isso aqui, duas casas decimais, então vai dar 3. 3 vezes 8, 24, para 24, nada. Vai 2, 3 vezes 2, 6, 2, 8 para 8, nada. 2, 0, 2, 0. Então, na realidade, a bicicleta custou R$300. Pronto. O que ele quer saber? A bicicleta custou R$60 a menos do que a estante, o preço... Quanto custou cada uma das mercadorias? Então, vamos começar. A bicicleta, ela custou R$300. Pronto. Ele diz que a estante é a bicicleta mais 60. A estante é a bicicleta, que é 300, mais 60. Então, custou 360. Ora, a estante e o som foi 0,8 de B. Eu posso fazer de duas maneiras. Se eu somo e ver quanto é que falta para 900. Ou calculo do jeito que está. Aqui vai dar 300, ó. Dá 660. Então, para 900, na realidade é quem? 240. Então, na realidade, isso aqui é 240. Ou você poderia também fazer, eu vou só mostrar a você. 0,8 é 8 décimo. 8 décimo, que é a mesma coisa de quem? De 300. Tira um zero, fica 8 vezes 30. 3 vezes 8, 24. Então, 240. Então, lembre, não esqueçam disso. Questões que têm várias informações. Então, você coloque passo a passo, organizando, pegando os dados, não solte, dê um nó, tá certo? Dê um nó nos dados, para que você possa, tá certo? Chegar e fechar a questão sem dificuldade nenhuma. Vamos ver o que diz a questão de número 10. Ok? Então, a questão de número 10, vamos ler com muita calma, com muita atenção, tá certo? Diz assim: o preço de um aparelho elétrico com desconto de 40% é igual a R$36. Calcule em reais, preste bem atenção no que ele quer. Calcule em reais o preço do aparelho elétrico, sem este desconto. Ok? Então, vamos imaginar. O que foi que aconteceu aqui? Você chegou na loja e eles estavam, ó, o preço de um aparelho elétrico com desconto, estavam dando um desconto de 40%. Então, lembre, estavam dando um desconto de 40%. Ora, quando você fala em percentual, você está falando no todo. O todo é o quê? 100%. Então, 100% tirando 40%, isso aqui fica, na realidade, quem? 60%. Na realidade, você só vai pagar 60%, você pagou só 60% do objeto. Ok? Ele diz, ó, o preço de um objeto elétrico com desconto de 40% é igual a 36. Então, na realidade, o que é que nós temos? Uma regrazinha de 3. Fazendo por regra de 3. Então, eu tenho, vamos lá, 60% na realidade é o que você pagou. Em termos de dinheiro, isso é 36. 100% é o preço que você pagou, é o preço da geladeira, do aparelho, ok?
preço do aparelho. Então vamos ver aqui. Se livra o percentual, sem dificuldade nenhuma. Se livra o percentual. Se livra mais um zerinho aqui. E aí o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter 6 sobre 10, que é igual a 36 sobre P. P é o preço do objeto. Então, simplificando mais um pouquinho, por 6 dá 1, por 6 dá 6. Se nós multiplicarmos em cruz, o preço do objeto vai ser igual a, certo? P, então, nós temos o preço do objeto, que é igual a 60. Pronto, que é igual a 60. Mas, Pacífico, eu poderia fazer de uma outra maneira? Pode. Vamos pegar já essa informação aqui, tá certo? Então, pronto, vamos pegar essa informação. Então, o que, que eu faço? Então, implica o quê? Se eu pegar essa informação, certo? Implica o que, que eu tenho? 60% de P, que é o preço do objeto, isso é, certo? 60% do preço do objeto é, vamos lá, é igual a 36, é 36 reais. Pronto. Aí o que, que eu faço? 60 está para 100, quer dizer, vezes P, é 36. Então, vamos simplificar um pouquinho para diminuir nossas contas, tá certo? Ó, aí eu fiquei com quem? Eu fiquei com 6P é igual a 360. Aí eu simplificando, quem é P? 360 dividido por 6. Então, P, na realidade, é igual a 60. Ok? Então, eu quero lembrar vocês o seguinte detalhe, certo? Tenha muito cuidado. Primeiro, você tem que entender como é que funciona, quais as informações que você tem da questão. Lê. Se é desconto, lembre, você tem que tirar de 100. Se é reajuste, é multa ou qualquer coisa a mais, você tem que somar com 100. Então, lembre, desconto tem que tirar de 100. Ora, o objeto era um certo valor, tirou 40%. Então, na realidade, o todo não era 100%? Se eu tirei 40%, então ficou o quê? 60%. Que representa exatamente o valor que nós temos, ok? Então, cuidado com esse tipo de questão, interpretação, entender como é que funciona, tá certo? E outra coisa, com muito cuidado. Você tem, lembre, eu estou mostrando situações diversas nas resoluções de algumas questões. Como diversas? Eu estou fazendo por regra de 3 e também posso fazer pelo método tradicional. Isso, a diferença está em você. É você que tem que decidir qual é a maneira mais prática para você. Onde você tem mais conforto. Onde é mais confortável fazer. Ah, dessa maneira eu me identifico dessa maneira. É melhor dessa maneira. A identificação. Ah, eu gosto dessa maneira de regra de 3. Lembre, é você que decide. É você que decide se vai passar. Eu vou passar. Diga sempre isso, ok?